Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 34 até o 36. Ouçamos o que disse Cristo Jesus. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, glórias! Amados, independência ou morte, eis a questão para as nossas vidas. Se nós desejarmos a independência de Deus, a morte há de nos alcançar. Porém, se quisermos ser dependentes de Deus, a vida há de nos envolver e teremos vitórias no nosso dia a dia. O interessante é que essa escolha está nas nossas mãos. Cada um de nós, amados, temos o direito de escolher o que queremos para a nossa vida, o que desejamos para a nossa alma. Se nós queremos servir a Cristo, é preciso nos entregar. Deixarmos de ser dependentes deste mundo, para que a graça do Senhor nos envolva de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas nos trazer a instrução, Pai, a direção para esta palavra, para que tudo quanto façamos, o Teu nome seja honrado e seja glorificado. Fala conosco, este é o meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, é uma verdade que nós não podemos fugir dela. Ou você é independente de Deus, ou você é dependente do Senhor. São duas situações que nós temos que optar. Eu tenho que escolher. O interessante, amados, é que no decorrer dessa semana foi comemorado a Semana da Pátria. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarou independência ou morte. E houve uma transformação completa dessa nação. Nós glorificamos a Deus, inclusive, por essa transformação. Porque hoje nós estamos na nossa pátria amada, onde podemos servir com liberdade ao nosso Senhor, ao Todo-Poderoso. No entanto, irmãos, foi necessário que houvesse uma escolha. A nação precisava escolher, o imperador precisava escolher, e ele optou pela separação, ele optou pela independência. E hoje temos esta felicidade. No entanto, amados, quando olhamos para Cristo Jesus, temos que fazer opções também. Nós não podemos contentar-nos com aquilo que nós temos. É necessário uma mudança, uma transformação. Eu preciso olhar para Cristo Jesus. Eu tenho que olhar para o Senhor e enxergá-lo como necessário para a minha alma, como aquilo que é mais importante, como o Todo-Poderoso, como aquele que completa a minha existência. E isto precisa ser uma verdade na vida de cada um de nós. Se nós continuarmos a nossa vida dependentes desse mundo, independentes de Cristo, com certeza não seremos felizes o suficiente para termos uma vida completa. A nossa vida será sempre um tanto quanto vazia, mas o Senhor veio para mudar esta sorte, veio para transformar nossa vida. Jesus veio para abrir a porta, através da qual você pode passar e chegar-se na presença dEle e viver a verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Esta é a vontade do Todo-Poderoso. E nesse texto que nós lemos, irmãos, nós somos chamados a atenção por Cristo Jesus para algumas realidades. Nós somos chamados a atenção, e a primeira delas é que nós não podemos continuar aprisionados pelo pecado. Nós não podemos continuar com as pulseiras do pecado nos nossos braços, nossos pulsos. Nós temos que romper, irmãos, romper com o reino das trevas e vivermos a verdade de Cristo Jesus. Sermos servos do Senhor.
Caso contrário, estaremos fadados ao sofrimento no inferno, porque esta é a verdade da palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Mas nós temos visto que muitos não entendem a mensagem simples de Cristo Jesus, não entendem a palavra simples de Cristo e procuram, amados, meios para que o Senhor os aceite da forma que eles estão. Mas não é dessa forma, nós não podemos ver dessa forma, porque o Senhor, irmãos, Ele quer mudar por completo a nossa existência. Ele quer que a nossa esperança seja completa, que a nossa alegria seja completa, que a nossa paz seja completa, que vivamos totalmente dependentes do Senhor a cada instante, a cada minuto da nossa existência. Queridos, o texto chama-nos a atenção e diz: todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Se você é um pecador, se você vive na prática do pecado, tu és escravo do pecado. E nós não podemos continuar desta forma. Nós temos que buscar a libertação que Jesus produz. Que Jesus nos concede a nova vida prometida pelo Todo-Poderoso. A vida de restauração, porque essa vida de restauração, ela nos dá o gozo eterno, a alegria eterna, a satisfação de vivermos felizes neste mundo tão difícil, tão complicado. Mas o interessante, amados, é que Jesus faz a seguinte declaração e é bom que nós prestemos atenção nela. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Veja, todo que comete pecado, não importa quem seja você, não importa o teu status social, não importa a sua condição financeira, todos aqueles que vivem na prática do pecado é escravo do pecado. E temos que buscar esta libertação, esta restauração, esta cura que só o Senhor pode fazer na nossa vida. Será que nós estamos, irmãos, de fato buscando esta restauração? Ou estamos contentes com o nosso estado pecaminoso? Será que nós estamos contentes com a situação de escravos do pecado? Infelizmente, amados, nós temos uma tendência a acostumarmos com a nossa situação. E achamos que Deus aceita a nossa situação. Nós acostumamos com as práticas erradas, acostumamos com esta vida de escravo e achamos que para o Senhor tudo bem, porque Deus é misericordioso. Nós precisamos entender que Deus tem um plano e o plano é de libertação, de restauração. Ele quer fazê-lo dependente dele. E eis aí, irmãos, o grande passo que nós precisamos dar na nossa existência. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos que homens deram grandes passos. E vocês com certeza conhecem alguns que deram grandes passos em direção ao Senhor. Ou seja, uma mudança completa de vida, de costumes, uma mudança real na sua vida. E é assim que nós precisamos proceder. Nós não podemos acostumar com o pecado. Não podemos viver o pecado, não podemos ser amigos do pecado, jamais, porque o pecado aprisiona e o pecado leva o homem para uma situação difícil, infelizmente irreparável. As consequências do pecado na vida do homem são irreparáveis, porque a partir do momento em que você há de encontrar-se com o Todo-Poderoso, não tem mais jeito. Os momentos de restauração é agora, é o hoje, é nesse momento que Deus quer fazer a grande libertação, que Ele deseja que tu sejas independente deste mundo e dependente dEle. Mas o interessante, irmãos, que não para por aí a revelação de Cristo. Primeiro ele diz que nós somos escravos do pecado, que nós estamos mortos em nossos delitos e práticas, que é preciso uma mudança. Mas ele continua afirmando no versículo 35, ouça com atenção: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Cristo está falando o seguinte, irmãos, que aqueles que são escravos do pecado, eles não ficam sempre na casa. Esses podem ter uma vida diferente.
Eles podem ser restaurados. É passageira a sua vida. A sua existência é passageira. A esperança acaba. Aqueles que são escravos do pecado, a esperança acaba. Hoje está feliz, amanhã está triste. E assim, amados, é o desenrolar da vida. Mas quando nós somos filhos do Todo-Poderoso, oh glórias, quando tu és filho do Senhor, irmãos, prepara-te para aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Quando tu és filho, você há de usufruir das bênçãos que Deus tem para a tua vida. Você há de usufruir do poder, da autoridade. Tu serás usado pelo Mestre. O poder do Senhor há de manifestar-se na tua vida e através da tua vida. Você será reconhecido porque tu amas a Cristo, porque você é de Cristo. Não porque você é fulano de tal, porque você tem um nome. Não, isto é secundário, porque o que nos importa é mostrar que somos filhos do Todo-Poderoso e vivermos segundo Deus na nossa vida. Queridos, nós temos que muitas vezes dar uma parada e refletirmos um pouco. Será que nós temos mostrado que somos filhos de Deus? Será que nós temos mostrado que somos filhos do Senhor? E saia daquela máxima que todos são filhos de Deus. A Bíblia não afirma dessa forma. A Bíblia diz que todos somos criaturas do Senhor. Alguns são feitos em filhos através de Cristo Jesus. Mas, a partir do momento que nós somos libertos do império das trevas, feitos em filhos de Deus, tudo muda na nossa vida, irmãos. Todas as coisas mudam, porque é uma nova vida, novos princípios, novos ideais. Eu não posso viver a nova vida, a vida que o Senhor dá-me. Eu não posso viver segundo os meus antigos ideais, meus antigos projetos. Eu tenho que deixar-me mover pelo Espírito Santo de Deus. E esse Espírito há de guiar-me, há de orientar-me e há de mostrar a sua vontade para a minha existência no meu dia a dia. No teu dia a dia. Essa é uma verdade que nós temos que buscar, igreja. E muitas vezes nós não buscamos esta verdade porque estamos satisfeitos com a nossa condição. Nós estamos muitas vezes satisfeitos. E eu quero falar para você o seguinte, que a partir do momento que você torna-se alguém que acha que não é tão difícil, que o pecado não é tão feio quanto parece, que Deus não é tão justo quanto parece, que eu posso viver assim porque Deus entende o meu estado, Deus sabe que eu sou uma pessoa carente, Deus sabe que eu sou uma pessoa necessitada, Deus sabe que eu sou pecador, aquela história, eu sou pecador, os pecadores não herdarão o reino dos céus, somente aqueles que são renascidos em Cristo e feitos em santos, filhos do Senhor, esses sim herdarão o reino dos céus. Não se deixe enganar com todo esse tipo de situações que aparecem na mente tentando justificar-nos. Mas eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Viva como Deus. Essa é a verdade, amados, para a nossa vida. Nós não podemos viver independentes de Deus, mas dependentes do Senhor. A independência de Deus causa-nos a morte, leva-nos à morte. A dependência de Deus leva-nos à vida eterna, porque somos transformados, somos mudados, somos restaurados para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Quando nós lemos a palavra, irmãos, nós vamos notar que todos aqueles que experimentaram Deus, eles passaram por uma mudança de vida. Passaram por uma mudança de vida. O apóstolo Paulo, por exemplo, a partir do momento que ele conheceu Deus, ele deixou todas as coisas para trás. Deixou tudo. Ele não se agarrou ao seu passado. Ele não se preocupou com o seu passado, mas ele olhou para frente e ele entendeu que era preciso viver como filho de Deus, a nova vida, os novos princípios propostos pelo Senhor para a sua existência. Você tem vivido desta forma? Nós temos que parar, queridos, temos que refletir. Reflita muito. Como você tem vivido? Será que Deus concorda? Será que o Senhor está em concordância com os teus princípios?
com as tuas ideias? Será que o Senhor o vê como filho? Será que Deus o vê como filho? Será? Se você está preso ao pecado, se tu continuas na prática do pecado, e essa prática é aquela deliberada, você está pecando porque você quer pecar. Você sabe que Deus não concorda, mas você gosta do pecado. Você gosta de viver segundo o reino das trevas. Como ver-se filho de Deus? Como enxergar-se filho de Deus? Os filhos de Deus refletem a presença do Senhor na sua vida. Eles são transformados e a glória do Mestre, esta nos envolve, esta nos transforma e nos dá, irmãos, uma visão diferente de vida. E é isso que nós precisamos almejar e buscar. Queridos, Jesus Cristo, Ele não se enganou em fazer tais afirmativas. Jesus não se enganou. Quando Cristo falou, quando Cristo fez tais afirmativas, Ele sabia do que estava falando. E nós precisamos aceitar a verdade do Senhor para a nossa vida. E ainda no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ô glórias! Quem nos libertar, igreja? O Filho. Quem pode te libertar? O Filho. Quem pode mudar os teus planos de vida? O Filho. Quem pode te dar uma nova fisionomia? O Filho. Quem pode te curar? O Filho. Quem pode escrever teu nome no livro da vida? O Filho. Jesus é tudo. E Ele precisa ser tudo na nossa vida, igreja. Ele precisa ser tudo na nossa vida. O interessante, amados, que este mover do Senhor em nosso favor, quando Ele veio para dar sua vida, não foi um ato político. Ele não estava enfrentando, a exemplo de Dom Pedro I, ele não estava enfrentando um Estado, ele não estava enfrentando um império, ele estava enfrentando, amados, Satanás e as suas hostes, porque o objetivo de Jesus era a libertação do homem do reino das trevas. A libertação do homem do reino das trevas. E o preço foi o preço de sangue, igreja. Um preço de sangue. Foi um preço de sofrimento. Custou a vida do nosso mestre. Mas também ficou exemplo de poder, de autoridade com a ressurreição de Cristo Jesus. E nós temos que nos alegrar com tão grande ato, a ressurreição de Cristo, irmãos, porque se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. A ressurreição de Cristo, ela é fundamental para que nós possamos viver esta nova vida com poder e autoridade. Mas muitas vezes, queridos, nós olhamos para a igreja e parece que os amados não têm entendido o preço da morte de Cristo e a glória da sua ressurreição. Parece que não há esse entendimento, parece que não há aquele prazer, aquela alegria, aquela satisfação em saber que Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou para que nós pudéssemos estar com Ele, igreja, usufruir da sua companhia, sermos por Ele abençoados. Jesus, amados, Ele venceu todas as trevas, todos os reinos das trevas. Ele venceu para mostrar-nos que é possível vencermos o reino das trevas. Jesus, Ele venceu, Ele mostrou, Ele deixou o exemplo claro que é possível uma nova vida, que é possível vivermos com poder, com autoridade, que é possível fazermos parte do seu reino e sermos com Ele, amados, vencedores. Não tenhamos cara de derrotados, mas que tenhamos face de vitoriosos, porque de fato o somos. O Senhor nos fez vencedores, e esse Deus Todo-Poderoso,
Ele não nos desampara. Ele não nos desampara. E isto, irmãos, com certeza é a manifestação do amor do Senhor para com a nossa vida. A manifestação do grande amor de Deus para com a nossa existência. E nós temos que entender a vontade de Cristo. Cultuá-lo, buscá-lo, amá-lo. Vivenciá-lo no nosso dia a dia. Vivenciá-lo, irmãos. Muitas vezes parece que nós estamos julgando a igreja. Mas nós não estamos julgando ninguém, porque cada um é juiz de si próprio. Nós temos que analisar a nossa vida e prestarmos contas pelos nossos atos ao Senhor. Esta é a verdade, amados. Essa é a verdade. Nós somos apenas aqueles levantados pelo Senhor, nós, aqueles que pregam a palavra, para mostrar a necessidade de uma mudança, de uma libertação, de uma restauração, de um abandono de tudo aquilo que pode te afastar, que pode te levar para caminhos ruins, caminhos escuros, caminhos de morte. Nós estamos aqui como atalaias do Senhor, para testemunhar do grande poder do Todo-Poderoso, para que, conhecedores da verdade de Cristo, o Espírito Santo toque no teu coração e você ouça o toque do Espírito Santo de Deus. É assim que precisa ser, irmãos. É desta forma que o Eterno trabalha nossa vida, nosso coração. Afinal de contas, nós queremos ser filhos de Deus, não é verdade? Nós queremos ser filhos do Senhor. Mas tem um detalhe muito interessante, amados. Nós não somos filhos naturais de Deus. O filho natural é aquele que nasce. Nasceu da minha esposa, nasceu da mãe. Nasceu aleijado, nasceu um pouco mais moreno, um pouco mais branco. Nasceu de olhos claros ou não, cabelos claros ou não. Isto é incontrolável. Nós não temos controle sobre essas situações. Nós não temos controles. A mulher ficou grávida, o filho vai nascer. Não sabemos como, mas com o Senhor é diferente. Nós não somos filhos naturais. O Senhor não está grávido de nós. Nós somos adotados. Olha a diferença. Nós somos adotados. Eu acho que aqui ninguém nunca adotou um filho. Nunca adotou uma criança. Mas geralmente, quando alguém quer adotar uma criança, vai até o conselho tutelar. Inscreve-se. Mas como é que você quer a criança? Ah, eu quero loira. Eu quero negra. Eu quero de olhos claros. Ah, eu quero até determinada idade. Depois de 1 ano não serve mais para mim. Depois de 5 anos não serve mais. Ou seja, você preenche... Não sei, mas bem provável que tenha dessa forma. Você preenche um questionário daquilo que você espera na criança para adotar. Veja a diferença, irmãos. Quando nasce de forma natural, você não escolhe. Quando alguém vai adotar, ele escolhe. Com Deus, queridos, é dessa forma. Quando Deus te adotou, Ele te escolheu. Ele te escolheu. No calendário estava, precisa ser santo, precisa ser puro, precisa me amar, precisa ser segundo o meu coração, precisa representar-me, precisa amar-me, precisa fazer a minha vontade, é preciso que seja parecido comigo. Só dessa forma que o Senhor nos adota e a Bíblia diz que nós somos adotados. Adotados. Eu quero chamar a tua atenção para esse detalhe, porque muitos acham que Deus tem que nos engolir porque nós somos filhos dele. Deus não tem que nos engolir. Ou seja, Deus tem que nos aceitar da forma que somos, porque somos filhos dele. Não, não é isso que a Bíblia diz. O Senhor coloca condições. Ele coloca condições para que você seja filho dele. Por incrível que pareça, adotados. Nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. É através de Cristo que nós somos recebidos. A Bíblia diz que nós somos enxertados na oliveira verdadeira.
Nós éramos desprezados. Estávamos longe dele. Mas entendemos a sua mensagem. Corremos para os seus pés e ele nos abraça e nos chama de filhos. Veja como funciona, irmãos. Veja como funciona. Não pense que é de forma diferente. Não pense que seja de forma diferente. Não se deixe enganar. Tu precisas amar a Cristo. Correr ao encontro dele, para que sejas feito em filho de Deus, feitos em filho do Senhor. E quando o Todo-Poderoso nos recebe, amados, o versículo 36 torna-se uma realidade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ainda no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe quem é a verdade, amados? Jesus. Nós temos que conhecer Jesus, porque é Ele que trabalha a nossa libertação. É Ele que muda a nossa vida, é Ele que nos restaura. Amados, aprendamos o seguinte: independência de Deus é morte. Independência ou morte, bradou Dom Pedro I. Mas com a gente é diferente. Com Cristo é o seguinte: independência é morte. Se você quer ser independente de Deus, não terás a vida. Mas, se tu colocares segundo o coração do Senhor, segundo a vontade dEle, dependente dEle, terás a vida. Esta é a verdade do Senhor para a nossa existência. Irmãos, nós temos que amar o Senhor acima de todas as coisas. Nós temos que amar o Senhor acima de todas as coisas. A partir do momento que nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, todas as demais coisas ficarão em segundo plano. Queridos, tudo ficará em segundo plano, porque o que nos importa é servir aquele que nos chamou para dele sermos filho. Esta é a verdade de Cristo Jesus para a nossa existência. E nós temos que abrir os nossos olhos, estarmos atentos. Veja o agir de Deus. Veja o mover do Senhor. Veja o que Deus tem feito. Veja, igreja. Veja o que Deus tem feito por ti. E faça alguma coisa pelo Senhor. A Bíblia diz que o Senhor veio e te libertou da escravidão do pecado. Trouxe você para dentro de casa. E ainda, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, hoje somos livres porque o Senhor nos libertou. Mas não queira voltar para a escravidão. Se Deus te libertou um dia, procure marchar sempre em direção a Canaã. Não faça como aqueles que estavam no deserto, que sentiram saudades das panelas de carnes lá do Egito e desejavam voltar ao Egito e pagaram pelo seu desejo um preço extremamente elevado. Ficaram plantados no deserto. Com isso eu quero falar para vocês, amados, que essa nossa independência de Cristo, esse não querermos ser dependentes do Senhor, pode fazer-nos ficar plantados no deserto, sem alcançarmos a Canaã verdadeira, o reino celeste. Que você olhe para Cristo com alegria, com satisfação, ame o Senhor, tenha prazer no Senhor, igreja, tenha prazer em Deus.
Se porventura esse prazer você não consegue encontrá-lo na tua vida, fale para o Senhor: Deus, eu não consigo ter prazer em ti, eu não consigo ter prazer nas tuas coisas, eu não consigo te amar, eu não consigo colocá-lo em primeiro lugar. Deus, tem misericórdia da minha vida, olha para mim, guia-me, Senhor, sustenta-me, Senhor. Deus, levanta-me, oh Deus, levanta-me. É certo que tem a tua contrapartida, e ela é lutar para não pecar. Essa é a contrapartida que o Senhor exige de cada um de nós. E a partir do momento que você resiste o diabo, e ele fugirá de vós, assim diz a palavra, a partir do momento que você resiste o diabo, o Senhor virá, te envolverá, ele te fortalecerá, e dia após dia serás fortalecido no Senhor. Essa é a verdade do Todo-Poderoso para a nossa vida, igreja. A nossa caminhada com Cristo, ela é como uma criança. O pequeno Jonathan, 3 meses, está ali. Está sendo cuidado, alimentado. Se parar de cuidar dele, se parar de alimentar, não crescerá, morrerá. A nossa vida com Cristo é a mesma coisa. Nós temos que buscar o alimento, porque o nosso crescimento é contínuo. Nós temos que alcançar a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo. Nós temos que nos assemelhar a Ele, e eu tenho que alimentar-me, e esse alimento é com a palavra, com aquilo que é de Deus. Eu tenho que buscar Deus para a minha vida. Eu tenho que me deixar envolver pelo Espírito Santo do Senhor, porque Ele fará com que eu cresça. Mas eu tenho que oferecer alimento. Eu tenho que oferecer alimento. Igreja, a palavra do Senhor, ela é muito clara para cada um de nós. E hoje a palavra é: não sejas independente de Deus. A independência do Senhor tem um preço de morte. Mas seja dependentes de Deus, porque assim herdarás o reino dos céus. Independência ou morte? O que tu escolhes? Independência ou morte? Você precisa escolher a dependência completa do Senhor para a tua existência. Amém, igreja? Glórias a Deus por isso. Vamos orar, igreja. Senhor, nós te louvamos, Pai, por todas as coisas que tens feito na nossa vida, por nos instruir, Senhor, nos orientar, meu Deus, abrir os nossos olhos para fazer-nos entender que é necessária uma dependência, oh Deus, uma completa dependência, que vivamos somente para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. E que nesta noite, meu Deus, essa palavra fique gravada nos corações, para que nós, a cada instante da nossa vida, possamos te louvar, possamos te adorar, possamos te bendizer, vivermos como filhos amados, separados, Pai, deste mundo, para fazermos somente a Tua vontade. Cria em nós um coração puro. Esse é meu clamor em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 863.